Olá, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou Manuela Teles Cury e esse aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje eu vou contar para vocês sobre a separação do joio e do trigo. Aqui usando essa expressão emprestada da Bíblia, mas sem preceitos religiosos, porque quando a gente usa essa expressão, quando eu falo ela, a grande maioria das pessoas já entende do que a gente está falando. Vai rolar mesmo uma separação entre as pessoas trigo, que é o que a gente quer plantar, o que a gente quer ver crescer, e as pessoas joio, que são as pragas. O joio é uma praga que se parece muito com o trigo, mas não é. E isso vai ficar muito claro esse ano, que os caminhos vão começar a mudar e vai ter mesmo uma separação de um grupo aqui e um grupo ali. A gente vai começar a ver isso se coagular. Então, como que isso vai acontecer? Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma imagem que é como a gente está hoje. Hoje, a gente está assim. Eu desenhei mesmo essa imagem no lápis no iPad, porque é o que vem na minha cabeça. Não tem uma outra imagem que eu pudesse pegar pronta. Porque quando eu leio as previsões astrológicas, quando eu me aprofundo nos meus estudos, em muitos momentos eu fico vendo essas imagens, sabe? Essas bolinhas. E eu não sei se vocês conseguem ver aqui na distância, mas você vê a bolinha e você vê uma nuvenzinha ao redor da bolinha. Cada uma dessas bolinhas somos nós, e a gente tem essa nuvenzinha que é a nossa energia. Em seguida eu vou aprofundar um pouco mais, a gente vai entender de onde ela vem e como a gente utiliza ela a nosso favor. Então hoje nós estamos vendo a realidade, as pessoas e tudo mais desse jeito. A gente vê tons de cinza, mas está muito em preto e branco, o que traz muito pouca informação. Na verdade, a gente está assim. Vocês estão vendo as cores? Eu separei em duas cores mais para ficar didático, tá? Depois a gente vai ver como isso realmente funciona no detalhe, mas explicando assim vai ficar mais fácil de entender. A gente tem bolinhas vermelhas, bolinhas verdes e algumas bolinhas amarelas. Que essas bolinhas, elas são a nossa energia, o nosso campo. A gente não percebe hoje com muita clareza quais são essas pessoas. Quem são as bolinhas vermelhas? E vermelho usando aqui as pessoas de vibração mais baixa, até porque o vermelho é uma cor de vibração mais baixa mesmo, né? A frequência dela é mais baixa. E os verdes, as pessoas de energia mais elevada. A gente olha hoje e a gente vê esses tons de cinza, mas a gente não consegue dizer quem são as pessoas vermelhas, quem são as pessoas verdes. Mas, a partir desse ano, e eu vou explicar por que isso vai acontecer, a gente vai começar a ver esse efeito aqui, que é essa separação. A gente não vai estar tão entrelaçado as pessoas de baixa vibração conseguindo agredir, causar, tirar coisas das outras pessoas que estão aqui no intuito de crescer, de evoluir, de se expandir. Agora a gente vai começar a ver isso aqui acontecer, essa coagulação, essa aproximação das pessoas vermelhas de baixa vibração e as pessoas verdes de alta vibração. A gente vai entender um pouco essas vibrações. Então, como eu disse na palestra, nos vídeos passados, inclusive se vocês não assistiram, eu acho muito bom assistir, porque todo esse conteúdo se conecta muito com as previsões de 2025. Toda a astrologia traz essa previsão, ela mostra que realmente agora é a hora disso daqui acontecer. Então, a gente vai começar a ver claramente esses grupos se separando. E aqui nesse desenho você tem umas pessoas, umas bolinhas amarelas. Propositadamente eu coloquei isso porque esse é o grande risco. Porque quem está com a energia realmente elevada, comprometida com uma jornada evolutiva de crescimento, não só pessoal, mas para o coletivo, beleza, você já escolheu o seu lado. Quem está com energia baixa, densa, pesada, aquelas pessoas que não conseguem encontrar outro caminho, senão roubar, agredir, matar, etc. Essas coisas que a gente sabe, que infelizmente a gente tem visto muito nas notícias, também estão com o seu lado escolhido. O problema é quando a gente está nesse limiar. As pessoas que estão nem cá nem lá, com uma chance muito grande de acontecer, elas podem ser dragadas por um grupo de energia muito mais baixa. E aí elas não vão gostar de passar por essa experiência. Então esse ano é um ano muito importante de escolha. Não fique em cima do muro, principalmente em relação
a sua atitude perante a vida. Porque se ela for do lado ali, um pouco eu agrido, um pouco eu tô aqui no egoísmo, um pouco eu ajudo, mas eu tô meio cá, meio lá, a sua ressonância pode estar muito próxima de pessoas de uma ressonância mais baixa e densa, e isso vai te pegar. A gente vai entender aqui um pouco mais sobre o que é essa ressonância. Então, reforçando, é um ano de escolha, não é a hora de ficar morno em cima do muro, é a hora de você saber realmente o que você quer. E como que funciona essa ressonância? De onde ela vem? Como que a gente identifica? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Funciona assim. Todos nós temos um campo eletromagnético que sai do nosso coração, assim como essa imagem. Todo esse conhecimento ele é muito aprofundado, tem estudos incríveis, vídeos, tem coisas muito legais no site do The HeartMath Institute. Eles existem já desde 1990, mais ou menos, e eles têm um trabalho incrível mostrando a parte do coração que fala sobre a intuição, sobre a inteligência e sobre a ressonância desse campo. E como a ressonância desse campo é fundamental na nossa comunicação e na informação que a gente passa para esse campo quântico. Então, aqui dentro do seu coração, como nessa imagem, sai esse campo toroidal que você mede com aparelhos muito simples. Eu tenho um em casa, inclusive, que faz isso. Você coloca na ponta do dedo, ele consegue identificar os sinais desse campo e ele mostra se o seu coração e o seu cérebro eles estão em coerência cardíaca, né? Se você está em estado de coerência cardíaca. Porque nesse estado, o nosso campo aumenta, ele fica mais coerente, ele transmite mais informações para o campo e você é capaz de absorver mais informações de fora. Quando a gente está conversando com as pessoas, encontrando pessoas, você provavelmente já sentiu isso na sua vida, principalmente as pessoas que você nunca viu. Você encontrar com a pessoa e você já sente uma antipatia ou uma simpatia natural. De onde vem isso? De onde você capta isso? Você não falou um oi, a pessoa não te fez nada, não há um motivo para você adorar ou odiar essa pessoa. De onde vem? São as informações que tanto o seu campo quanto da pessoa estão trocando. Porque se ela é uma pessoa que tem uma ressonância diferente da sua, isso vai criar um desencaixe e você vai sentir uma certa antipatia. E se ela tem uma ressonância muito parecida com a sua, vocês vão se encontrar e aquilo você vai sentir uma atração por essa pessoa. E muitas vezes, não quer dizer assim, então se eu sentir uma antipatia, essa pessoa é pior do que eu, etc. Não, é uma energia diferente. Muitas vezes, se a gente está, por exemplo, num momento de raiva e a gente encontra outra pessoa com raiva, é muito incrível como essas pessoas se atraem. Não necessariamente você gosta dessa pessoa, você está vendo que é uma pessoa que te provoca. Só que como você está com uma energia de raiva muito parecida, ressonante, vocês vão se atrair um para o outro. E é nessas situações que a gente vê essas brigas, explosões, pessoas brigando no trânsito. Um bate no outro. Eles vão se esbarrando e se encontram. Por quê? Por causa da ressonância. Eu vou até mostrar um vídeo para vocês que deixa muito claro os efeitos da ressonância. Tá vendo que esses dois diapasões, eles têm vibrações diferentes. Agora, nesse segundo caso, os diapasões são iguais e eles possuem a mesma frequência. Então, quando você bate em um, a vibração aciona o outro. Por quê? Porque eles têm ressonâncias semelhantes e as ondas se somam, criando e ampliando o mesmo efeito. E isso acontece com a gente também. Esse exemplo que eu acabei de dar, das pessoas que se encontram ou brigam, ou quando você tem uma simpatia natural e você já pluga logo com uma pessoa, é isso. A sua vibração é semelhante à da pessoa e essas ondas se somam, fazendo com que você se atraia à pessoa, fazendo com que você sinta esse magnetismo e essa atração natural. Então, como que a gente sabe o tipo de qualidade de informação, como que está a ressonância desse nosso campo? Ele é determinado pelos nossos sentimentos. É claro que a grande maioria de nós sente várias coisas ao longo do dia. A raiva, amor, alegria, frustração, absolutamente normal. Mas para esse efeito mais macro, a gente tem que observar qual que é a média. O que lá no fundo você está vibrando? E a gente consegue observar isso olhando para as pessoas. Tem pessoas, claro, elas vão estar alegres no momento, vão estar bem em certas situações pontuais, mas no grosso, elas vibram na mágoa, vibram no ressentimento, vibram no medo, ou vibram na alegria, na gratidão, no contentamento. Depois que tudo é somado, quando você se observa onde você está,
Você tem alegria, prazer, gratidão pela vida, ou você está na mágoa, na tristeza, na frustração, achando que a vida está jogando contra você? Você está agindo com agressão em relação às pessoas, porque isso é muito grave, isso baixa muito a nossa vibração. Então, é esse estado geral, no longo prazo, que vai determinar essa energia que vai separar as pessoas de um lado e separar as pessoas do outro. Então, não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, estou com raiva neste momento. Não, a gente tem que entender a verdade mais profunda do nosso coração. E aqui, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, nesse gráfico, porque eu coloquei ali, né, as bolinhas vermelhas e verdes e falei para vocês que isso era só uma simplificação didática. O que determina a cor das bolinhas está muito ligado a esse gráfico aqui, que é a escala das emoções de Hawkins, que esse médico, ele é um psiquiatra, se eu não me engano, ele montou ao longo dos estudos dele, com muitos atendimentos, etc., essa escala, colocando os sentimentos de mais baixa vibração até o mais sublime, que é essa consciência maior, essa expansão, essa conexão com a unidade. Então, se a gente fosse depois repintar as bolinhas, elas, na verdade, estariam assim, nessa escala. E aqui a gente tem a vergonha, sendo o sentimento mais baixo, e a consciência maior, a iluminação, os sentimentos mais elevados. Engraçado, né? Eu acho muito incrível e traz muito entendimento a questão da vergonha ser o sentimento mais baixo. Por que não é a raiva? Por que não é a culpa? Por que é a vergonha? Ela não parece ser tão ruim assim. Você sabe por que é a vergonha? Porque essa escala aqui, ela está muito ligada ao quanto a gente consegue expandir a nossa vida ou quanto a gente consegue contrair. E a vergonha é o sentimento que mais nos contrai. Quando a gente está com vergonha, nós nos sentimos paralisados. Quando você está com raiva de alguém, você está vibrando baixo, mas você ainda tem um ímpeto de agir, de colocar essa energia para fora, de tomar atitude. A vergonha não. A vergonha nos paralisa e nos deixa com vontade de cavar um buraco e se esconder, de não fazer absolutamente nada. Você não tem energia nem para revidar, nem para se expressar, para mais nada. Então, é dentro dessa consciência de contração e expansão que a gente tem que entender essa escala. E não só a partir de agora, esse já é um movimento que já está acontecendo, mas se intensificando muito nesse ano, sobre essa ótica de contração e expansão que a gente tem que, fiz ao contrário os gestos, né? De contração e expansão que a gente tem que observar a nossa vida. Eu estou disposto a crescer ou eu estou diminuindo a minha vida, eu estou me tornando uma pessoa menor? E é isso que vai te dar essa cor das bolinhas. Aqui eu trouxe a referência de 2 estudos, tem milhares, tá? Mas eu trouxe aqui 2 estudos, esse primeiro é do The Heart Math Institute e o segundo é uma das pessoas desse instituto que elaborou esse estudo. Então o primeiro, ele vai descrever o campo eletromagnético e ele mostra como existe comunicação entre 2 pessoas através desse campo. Essa coisa que eu te falei sobre a empatia ou a antipatia está ligado a esse estudo, esse conceito. Então, quando a gente fala uma coisa para alguém que a gente não está sentindo de verdade, isso gera muita incoerência na comunicação. Por mais que a gente ache que está sendo convincente e a nossa voz, a gente fala com a intenção de que isso prevaleça, o nosso campo está falando algo ao contrário. E aquilo não vai ser absorvido com a mesma verdade quando a nossa mente e o nosso coração estão alinhados. Acho que talvez você já tenha percebido, em alguns casos, quando a pessoa fala, mas você sabe que ela não quer dizer aquilo, ou que ela fala que vai fazer e no fundo você sabe que ela não vai. Está muito ligado, essa captação que a gente lê nas entrelinhas é esse campo. E aí, como eu falei, você emite informações, é captado pelo campo da outra pessoa, e a outra pessoa emite informações, é captado pelo seu. Esse campo, ele funciona tanto como um emissor quanto com um receptor. E esse segundo estudo aqui, ele vai falar sobre a sincronização do campo eletromagnético das pessoas, o estado psicológico e o campo eletromagnético do planeta Terra. Porque todas as unidades básicas da existência aqui, eu já vou explicar um pouco melhor para você, tem um campo eletromagnético. Assim como você tem esse campo que sai do seu coração, o planeta Terra tem. Inclusive, é muito importante para nos proteger das radiações solares. As suas células têm, os átomos têm. Então, todas essas unidades que vão
compondo, se somando e criando o nosso mundo material, cada uma delas tem essa estrutura eletromagnética toroidal que vai emitindo informações e captando informações, é um sistema de feedback. Então, por isso que a gente fala que a gente cria a nossa realidade de forma coletiva, que a realidade é um consenso, porque a soma desses campos eletromagnéticos dos nossos corações, eles vão dar uma tônica geral aqui no mundo. E isso também é influenciado, a gente influencia e é influenciado de volta, tem esse mesmo movimento de dar e receber do campo eletromagnético do planeta Terra. Então, por que eu estou trazendo essas duas informações para vocês? Porque isso se junta com o trabalho do Nassim Haramein. É um cientista que eu sou muito fã, acompanho o trabalho dele faz tempo e a parte principal do trabalho dele é descrever o funcionamento do universo e mostrar como tudo se conecta do nível micro até o nível macro. E o que ele fala basicamente? Que nós estamos todos, nós, o mundo, o universo, ele é totalmente banhado e atravessado por um plasma, que é o campo quântico, é essa energia que a gente fala, né, que tudo é energia, né, dentro do átomo a gente tem o miolinho, que é a matéria, e todo o resto, os 99,999% de energia, ele é na verdade um plasma. E o que a gente percebe como matéria é uma parte desse plasma que entrou em movimento de coerência energética e aí a gente percebe como um material. Então, tudo, cada partícula que a gente percebe como matéria, ele está banhado e emerge deste plasma. Então, nós estamos, no fundo, no grau mais basal, nós estamos falando de uma massa única, conectada de uma única coisa, que dá origem a todas as coisas que a gente conhece. Então, se está tudo conectado, se tudo se origina do mesmo lugar, as conexões existem para muito além do que a gente percebe. Essa é a grande, é o fantástico do mundo quântico, que é esse mundo micro. A gente entender conexões que não estavam dentro do nosso radar, dentro do entendimento newtoniano, da física clássica, da ciência que nos ensinaram na escola. Então, dentro do trabalho dele, aqui acho que vocês não sei se vocês conseguem ler, chama The Region of Mass and the Nature of Gravity. Então, para ele explicar da onde vem a massa, né, a matéria e a gravidade, ele vai explicando uma série de outras coisas que a gente começa a ver como as coisas são conectadas. E dentro desse trabalho, ele explica que cada próton do seu corpo se comunica com cada um dos prótons do universo. Então, realmente, assim, estamos tendo cada vez mais mostras de vários cientistas, de vários trabalhos, que tudo é altamente conectado. E imagina, o seu corpo tem trilhões e trilhões e trilhões desses prótons que estão mandando informações e recebendo informações de todos os outros prótons do universo. E o seu campo eletromagnético do coração, ele vibra e dá um tom ali para cada um dos microcampos dos seus prótons. Então, agora a gente está começando a arranhar a ciência e começar a entender um pouco mais de como funciona essa engenharia dessa conexão invisível. Então, é através desse mecanismo, desse campo eletromagnético que informa o campo quântico e recebe informações, que essas separações vão começar a acontecer. Por isso que eu estou trazendo um pouco desses conceitos para embasar o que eu estou vendo através da astrologia, dos acontecimentos e das notícias e trazer um sentido aqui para vocês. Só que o mundo sempre funcionou assim, né? Se o mundo sempre funcionou assim, por que só agora nós estamos vendo os efeitos disso? Porque esse mecanismo não é novo. Isso é como o mundo funciona desde sempre. Por que agora está mais evidente? Por que agora a gente vai conseguir ver essa separação? Isso está acontecendo por causa da aceleração na evolução tecnológica. Por causa da internet, e tudo que vem junto com isso, né? As câmeras, o celular, toda a computação moderna que a gente tem hoje, principalmente a rede, a internet, essa rede de conexão entre todos nós que nós criamos, essa rede invisível, o tempo está acelerado. A internet, em última instância, né, nós somos muito fascinados por ela, ela é muito incrível, ela traz muito conhecimento, mas numa camada assim mais primordial, ela é um acelerador da nossa realidade. Pensa como tudo ficou mais rápido por causa da internet.
desde ir no banco, mandar mensagem para as pessoas, compras. Nós conseguimos fazer muito mais coisas, muito mais rápido por causa da evolução tecnológica. Então, está tudo acontecendo numa escala muito mais veloz. Nós somos, né, eu estou aqui já na 4ª década da minha vida, as pessoas que nasceram aí entre 90 e 80, nós somos a primeira geração que pôde presenciar uma mudança tão grande dentro de uma mesma vida. A nossa vida, quando a gente nasceu, quando nós éramos crianças, nós nascidos aqui 70, 80, 90, é mais parecido com a vida dos nossos avós, ou talvez até bisavós, do que a nossa vida hoje. Então, isso só para demonstrar, para tornar mais palpável o quanto isso é real. Então, como tudo está acontecendo muito mais rápido, essa separação entre as pessoas está se acelerando. Porque antes a gente não tinha essa quantidade de informação. Hoje, se você vai encontrar com uma pessoa, contratar uma pessoa, etc., você só coloca o nome dela, o CPF na internet, você já tem, assim, um absurdo de informações. Você já sabe o que aconteceu com ela no passado, o que ela andou postando, e a gente já está vendo muitos efeitos disso, né? Trazendo alguns exemplos, o caso no Oscar da Carla Sofia Gascon, que estava sendo cotada para estava uma das favoritas a ganhar o Oscar. Só que por causa de posts antigos que ela fez, que eram preconceituosos, que estavam contra, que agrediam as pessoas, ela foi cancelada. Isso não acontecia no passado. Os atores, as pessoas eram muito piores. O que a gente tem de caso vindo à tona de abuso sexual, de abuso de poder, de muitas outras coisas, mas que eram encobertas. Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia para ter esses registros e começar a fazer um track mais claro das pessoas. Era mais fácil a gente se esconder, né? A gente podia matar uma pessoa aqui e reconstruir a vida dentro do país. Isso eu nunca ia conseguir saber há 100 anos atrás. Hoje não. Hoje a gente tem câmeras identificando as pessoas na rua. Tá muito mais difícil a gente criar uma casca, né? No início que a gente viu as bolinhas cinzas, a gente se manter ali uma bolinha cinza camuflada e continuar tocando a nossa vida. Agora essas cores que eu mostrei na primeira imagem estão começando a ficar cada vez mais evidente aos nossos olhos, através desse mecanismo. Então é por isso que isso está acontecendo agora. E uma outra informação que eu quero trazer para vocês, vou colocar aqui nesse slide, né? A ressonância Schumann. A ressonância Schumann, ela é uma vibração que ela fica entre a crosta da Terra e a ionosfera. E ela é gerada através dos raios elétricos, né? Os raios que caem na nossa atmosfera, eles geram vibrações que ficam ali compactadas entre a Terra e a ionosfera, e eles vão gerar uma vibração básica no planeta. Claro que elas têm algumas oscilações, mas ela tem uma média. E esse pulso primordial, esse pulso do planeta Terra, ele tem aumentado ao longo do tempo. Ele tem mostrado picos de elevação, de aumento de frequência. E isso tem nos afetado. Tanto que esse pulso, ele se soma, tá? Ele tem um efeito conjunto entre o campo eletromagnético do planeta Terra e os ventos solares. Então, toda essa mudança, né, como tudo é conectado e tudo é fractal, não é só o planeta Terra que está passando por uma transformação. Isso vai reverberando até outros confins do universo. Mas dentro do que a gente consegue observar e linkar, esse pulso, essa vibração, essa ressonância, que eles chamam de ressonância Schumann, ela está aumentando. E o que é esse aumento? É um aumento de frequência. Esse aumento de frequência da ressonância Schumann, a gente pode observar ele como um indicador de que as coisas estão realmente acelerando, a gente já está vendo os efeitos, porque quanto mais alta a frequência, eu não vou me aprofundar nisso daqui, porque aí seria mais 1 hora de explicação, mas quanto mais alta a frequência, mais rápido são as coisas, mais rápido é a nossa percepção do tempo. E como essa frequência está aumentando, a gente está vendo esses efeitos. Está tudo acontecendo de fato mais rápido e que a gente vai ter que elevar a nossa frequência. Porque como nos exemplos passados, antes dava para você cometer crimes e fugir, que era muito mais fácil. Agora não dá mais. Então você vai precisar elevar a sua frequência. E no nosso caso, o efeito último é uma elevação de consciência, de estado emocional, de qualidade, de ética. Senão você não vai conseguir sobreviver na nova configuração.
Então, são vários fatores que vão se somando e se explicando e trazendo um cenário e um contexto que apontam muito claramente para essa separação. E agora a gente está conseguindo ter a consciência desse movimento porque a gente está vivendo mesmo um momento de expansão de consciência, de percepção, que já vem vindo lá dos primórdios. E tudo isso se conecta maravilhosamente com os movimentos astrológicos, que é o tema principal dos vídeos das previsões de 2025, e aqui eu trouxe os pontos principais aqui que vão se juntar com isso que eu estou falando. Nós temos a conjunção Saturno-Netuno, que fala sobre a necessidade da gente se conectar com esses valores maiores, a gente ter Saturno, responsabilidade em relação aos assuntos de Netuno, compaixão, amor universal, conexão com o próximo. E aqui, nessa outra tabelinha, eu falo sobre as mudanças dos planetas lentos, porque Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão majoritariamente em signos de terra e água e passando para signos de fogo e ar. Então, a água e a terra, até olhando os elementos, eles têm uma conexão muito forte, né? A água nutre a terra, e eles são muito mais físicos, materiais e lentos. Quando a gente passa para o ar e para o fogo, o ar também alimenta o fogo, então eles também têm uma grande conexão e eles são muito mais rápidos. O fogo se espalha numa velocidade incrível. O ar, então, a gente nem vê o ar. Ele é a força do pensamento, ele tem essa representação, né? O pensamento é instantâneo muitas vezes. Não é exatamente instantâneo, mas ele tem esse tipo de velocidade que é muito maior do que o elemento e as questões ligadas à terra e à água. Então isso aponta também para um aumento de velocidade em tudo que a gente está vivendo. E lá na palestra, nas previsões de 2025, vamos observar, vamos lá ver. A gente vai começar a ver claramente que a velocidade, que já está absurda, vai acelerar em último grau aí nos próximos anos. Então, quem não conseguir acompanhar, perceber esse cenário, ver que precisa agora, mais do que nunca, fazer essa escolha e engajar nessa jornada evolutiva, vai começar a sofrer e apanhar bonito da realidade. Então, não só nós estamos vendo claramente os sinais se materializarem através das notícias, dos acontecimentos, de que tudo isso realmente está acontecendo, como a astrologia traz esses mesmos conselhos, essa mesma configuração, esse mesmo cenário para nós. Está tudo se conectando e fazendo sentido dentro da mesma direção. E aqui eu quero trazer uma analogia que eu acho que ajuda muito a gente entender o nosso crescimento e esse ganho de consciência, que é o seguinte: quanto tempo você demoraria para perceber que está em um corpo, sendo que você é do tamanho de uma célula? Então aqui eu coloquei, imagina, né? A célula ela é desse tamanhozinho em cima da pele, e isso é um pedacinho da sua pele aqui no seu ombro. Então imagina se você fosse uma pessoa andando dentro de um corpo do tamanho de uma célula. Quanto tempo ia demorar para você falar, nossa, deixa eu perceber aqui, eu tô andando em cima de um corpo. Isso é a nossa jornada desde o início da nossa história. A nossa história oficial, que todo mundo concorda, que a gente aprende nos livros, se iniciou há 13 mil anos atrás, depois do último grande degelo. E aí começaram os caçadores-coletores, depois eles começaram a se assentar em vilas agrícolas, e a gente tem a história como a gente conhece. Então, imagina naquela época, aqueles homens que não tinham quase tecnologia nenhuma, estavam ali ainda lutando com a pedra, com o pau, não tinham dominado o fogo, nada disso. Imagina para eles terem consciência que eles estão dentro de um planeta, que eles estão dentro de uma bola. A gente passou por esse momento. Antes, as pessoas achavam que a Terra era plana, que era uma chapa ali, sabe-se lá como que estava apoiada, né? E depois, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo tecnologia, a gente foi desenvolvendo conhecimento, esse conhecimento foi passando um para o outro e a gente percebeu que a gente está dentro de uma bola. Então, isso aqui dentro dessa analogia é como se de repente, nossa, calma, então eu estou caminhando aqui, eu estou em cima de um braço, eu estou em cima de uma parte, sabe? E agora a gente está no momento onde a gente conseguiu, se a gente fosse essa pessoinha aqui, sair do corpo e observar, falar, nossa, eu estava dentro de um corpo. Agora a gente consegue entender que a gente está dentro de um planeta, que a gente está dentro de um sistema maior e estamos conseguindo perceber as conexões entre cada uma dessas coisas.
Não só nós, mas a função do que a gente tem no mundo, de como a gente se organiza. Então, eu trouxe essa analogia só para a gente perceber o quanto é grandioso o momento que a gente está agora, o quanto é difícil chegar até aqui. E agora a gente está realmente num ponto de virada. A humanidade vai passar por um grande shift. Esse aumento de velocidade ele não vai vir sem consequências. E as consequências principais são essas que eu quis trazer para vocês. Se a gente não cuidar com muito cuidado, com muito carinho do nosso campo eletromagnético, da qualidade dos nossos sentimentos, a gente vai perecer aqui. Porque esse é o caminho natural da nossa evolução. A evolução tecnológica precisa ser acompanhada de um crescimento emocional, de uma evolução ética, de uma evolução de consciência. E isso vai ficar cada vez mais claro ao longo dos acontecimentos que cada um de nós vamos vivenciar. Cada um tem uma jornada com a temática particular, mas que no pano de fundo vai estar essa escolha aqui. E para te ajudar nessa jornada, eu tenho um curso chamado Vibing Up. Lá eu explico tudo sobre o campo eletromagnético do coração, sobre muito mais outros detalhes, sobre a física quântica, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a sua energia, para você conseguir ser um mestre da sua própria energia, da sua criação e conseguir navegar a realidade com muito mais facilidade. E com compromisso meu a realmente abrir os caminhos para você se aprofundar nessa jornada, eu trago aqui para você um cupom, Comunidade 50. Com esse cupom você vai ter 50% de desconto em cima do curso. Ele é incrível para trazer um pacote resumido de informações onde você consegue ter uma noção muito mais clara do que é realmente a realidade em cima desses conhecimentos e navegar essa realidade a seu favor. É só entrar no link aqui embaixo que você vai ter acesso ao curso e você pode usar o cupom lá. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de compartilhar e espalhar essa mensagem para que a gente possa estar juntos nessa grande separação. Um grande beijo e até a próxima!